Olá, alunos. Eu sou o professor Lenilson e nessa videoaula nós vamos estudar o radiano como uma medida para arcos. Essa é mais uma aula de trigonometria. Vamos lá. Arcos no círculo trigonométrico. O que é um arco? Um arco é um pedaço da circunferência. Você lembra lá de arco e flecha, né? Aquele arco, pedaço de madeira, né? Então, o arco aqui é essa parte da circunferência que está aqui na cor azul, entre esses dois pontos. Isso aqui é um arco. O arco é comumente medido, né, da mesma forma que o ângulo central aqui. Se esse ângulo central alfa medir 30 graus, então esse arco também mede 30 graus. É o mais usual. Acontece que no SI, um arco não é medido em graus, e sim em radiano. E o que é um radiano? Um radiano é a medida de um arco quando esse arco tem a mesma medida que o raio, tá? Vamos supor o seguinte, se esse raio aqui mede 2 centímetros, e esse arco aqui tem comprimento de 2 centímetros, então eu posso dizer então que esse arco tem 1 radiano. Bem, como é que eu transformo isso aqui então agora nesses ângulos aqui que eu tenho no círculo trigonométrico em radianos? O 0 grau, né, seria 0 radianos. Aqui no 90 graus seria π sobre 2 radianos. No 180 graus seria π 1π radianos. No 270 graus seria 3π sobre 2 radianos. E no 360 graus, 2π radianos. Então, eu tenho que gravar aqui. 180 graus vale 1π radianos. E o 90 graus seria meio π, porque o 90 é exatamente a metade do 180. Então, 90 graus é meio π radianos. Exemplo. Considere como referência um círculo trigonométrico de raio igual a 1 centímetro. Calcule o comprimento de um arco de 3π sobre 2. Vamos calcular o comprimento. Sempre que eu quero calcular um comprimento, o π deve valer 3,14. Então, aqui, eu tenho que substituir esse π por 3,14 e fazer 3 vezes 3,14 e vou dividir por 5. Ao fazer isso, 3 vezes 3,14, você deve encontrar 9,42, que dividido por 5 vai dar aproximadamente 1,88 centímetros. Exemplo 2. Em qual quadrante se encontra o arco de 5π sobre 2? Quando ele fala quadrante, eu tenho que saber saber o ângulo, né? E esse ângulo, sempre que eu trabalho com ângulo, eu preciso, melhor para mim, descobrir isso aí, quantos graus equivalem a 5π sobre 2. Para isso, eu vou substituir esse π por 180, fazer 5 vezes 180 e vou dividir por 2. Acontece que 180 dividido por 2 é igual a 90. Então, 5 vezes 90 vão dar 450. 450 eu já sei que tem mais de uma volta, porque uma volta no círculo trigonométrico vale 360 graus. Então, eu vou pegar 450 e vou dividir por 360, que vai dar uma volta. 1 vezes 360 vai dar 360. Para chegar a 450 ainda falta 90. Isso quer dizer que 5π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. 90 graus está em qual quadrante? Você vai ver que 90 graus não está em quadrante nenhum, né? Ele está sobre o eixo Y. Tá? 90 graus está sobre o eixo Y. Por quê? Porque isso aqui é 0, aqui é 90, né? Ou seja, é meio π. 1 meio π, 2 meios π, 3 meios, 4 meios, aqui seria 5 meio π. Então, 5 meio π fica sobre o eixo Y. Exercício. Tomando como referência uma circunferência de raio igual a 1 centímetro, calcule o comprimento do arco, representados em radianos. Repare que, para a gente trabalhar com os radianos, a gente usa muito o π. É comum, tá? Se ele quer o comprimento, você deve tirar esse π e substituir por 3,14. Sempre que você for calcular comprimento, o π vale 3,14. E quando você vai calcular ângulo, o π vale 180 radianos, tá? Graus, desculpa. 3 vezes 3,14 sobre 5, você vai fazer isso aqui em A, B e C. Número 2, verifique em qual quadrante está a extremidade de cada arco. Então, quadrante, eu tenho que usar o π agora não é no valor de 3,14, e sim de 180. Então, faça isso e siga o mesmo procedimento da aula anterior. Número 3. Se desenharmos um relógio em um círculo de raio 1 centímetro,
Qual a medida do ângulo que mostra a abertura de um arco referente à medida de 5 minutos? 5 minutos é qual parte ali dentro, né, do nosso relógio? Bem, o relógio tem 60 minutos, né? E quando você for ver, esses 5 minutos equivale a quantas partes dentro daquele relógio? É só eu pegar, então, os 60 minutos, dividir por 5, tá? Aí você vai descobrir que existem 12 partes. Só que na hora de trabalhar com ângulo, né, nós usamos o 360 graus. Então, o 360 deve ser dividido então, em 12 partes. Aí você vai descobrir quanto vale a medida do ângulo. E aqui você pode colocar essa resposta em graus mesmo. E depois que você fizer a questão 3, a questão 4 é uma consequência, tá? 4 horas. Né? O que seriam 4 horas? 4 horas é quando o ponteiro já está no quarto tracinho, né? 5 minutos é quando ele está naquele primeiro tracinho daquele relógio redondo. 5 minutos, como se fosse ali uma hora, né? 4 horas seria fazer 4 vezes o que você encontrar na questão número 3. Bem, queridos, aqui nós chegamos ao final de nossa aula, né? Fica com Deus e até a próxima.